Shalom pessoal, tudo bem? Depois de alguns dias aí sem postar nada aqui no canal, voltando agora, tô mais em paz também. Eu acabei fazendo uma mudança de casa, então tive vários problemas para resolver, por isso não pude gravar o que eu tenho aprendido. E o que eu venho trazer hoje é mais profundo, a gente vai bem profundamente sobre intolerância, e sobre verdade, sobre hipocrisia, orgulho. A gente vai fazer um mix aí de coisas para entender. Como sempre, esse estudo aqui não é voltado para as pessoas que estão estudando Torá pela primeira vez. Esse estudo aqui é para as pessoas que estão já há muito tempo estudando Torá, conhece os patriarcas, conhece a história da Torá por completo, as interpretações, os sábios. E para isso a gente tem no nosso canal uma série de vídeos. Eu acho que a gente já deve estar chegando aos 300 vídeos, é muito vídeo mesmo. E eu acho que para uma pessoa assistir tudo que a gente produziu vai aí uns bons anos. E esse conteúdo é um conteúdo bem mais sólido, onde eu não preciso ficar voltando nas bases para explicar. E é voltado para uma pessoa que já está estudando bastante tempo. Então, hoje a gente vai pegar um verso da Torá e vai muito profundamente, né? Eu mesmo estou ainda raciocinando com aquilo que eu aprendi hoje com o meu grupo de estudos aqui em casa. Como sempre, pessoal, a tradução aqui em português ela bagunça o hebraico, então se você manja de hebraico não fique assustado, porque é só o Google Tradutor bagunçando todas as letras do hebraico, tá? Mas o verso que a gente vai analisar é esse aqui, que é muito importante. Devarim 15, está dentro da Parashá de Peça. E diz o seguinte: dê prontamente e não se arrependa quando fizer isso, pois em troca o Eterno vai abençoá-lo em todos os seus esforços, em todos os seus empreendimentos. Hashem está falando aqui pro povo que o seguinte, basicamente, olha, vocês podem doar, fazendo tzedakah, ou seja, doação monetária para as pessoas do povo, para os pobres. O fiador dessa doação sou eu. É isso que o Eterno está falando. Quem vai garantir o seu retorno sou eu. Não é o banco, não é um fundo, não é uma outra organização financeira. Quem vai dar esse suporte para a sua aplicação sou eu, o próprio Criador do universo. Isso por si só já é bastante interessante para a gente, porque os homens eles têm confiança suficiente para investir em fundos, para investir em CDB, CDI, títulos monetários, em títulos bancários, em comprar, em financiar, em investir também títulos do governo, que são o famoso tesouro direto, na crença, literalmente na crença, de que daqui a 15, 16 anos ele vai receber esse valor com juros em cima e vai ter um retorno. E se você for analisar, tudo isso está baseado e está sendo subsidiado, vamos dizer assim, por pessoas. Porque o governo é feito de pessoas, as organizações e os bancos são feitos de pessoas. E você compra um papel, um título de um banco ou até uma ação de uma empresa que é feito de pessoas. E você confia que daqui a 5, 6 anos o seu investimento vai te trazer retorno, seja qual for, seja criptomoeda, seja os famosos fundos imobiliários. Você crê que na valorização daquela ação você vai ganhar dinheiro. Então a gente vê uma massa de pessoas que confiam em outras pessoas, ao ponto de pegar aquele dinheiro que ela ganhou com o suor dela, com o trabalho, e dar na mão daquela pessoa. Entretanto, é o próprio Criador do Universo que está chegando aqui, né, o Eterno de Israel, seu Elohim, ele mesmo diz, né, seu Deus, que está falando, olha, você vai lá e empresta para o pobre, financia as pessoas que estão passando fome, vai lá e faz a sua tzedakah, que o fiador para esse investimento sou eu. Ou seja, não é o ser humano, não é o fulano e o ciclano, sou eu, o criador do universo, que criou todas as estrelas, as almas, que criou toda a vida em todos
planetas que a gente vai saber que existem por aí, que criou, quem sabe até mais do que o nosso universo, ele é que vai ser o financiador da tua aplicação. Ele vai te dar a base. Então, até que ponto a gente confia mais no ser humano do que confia no próprio Criador? Isso é só para a gente começar. Outra coisa que a gente pode agora, um caminho mais longo aqui de análise, é quando a Hashem fala, dê prontamente e não se arrependa. Isso aqui se compara àquela pessoa que fala o seguinte, eu tenho fé. Eu tenho fé para fazer isso, eu tenho fé para aquilo, mas quando ela se coloca naquela situação, ela começa a reclamar, ela começa a ver os problemas, e aí a gente vai descobrir que ela não tem fé de verdade, que ela apenas achou que ela tinha fé. Ou aquela pessoa, né, igual a gente tem aqui no nosso país, uma cultura que diz o seguinte, que quando você está com uma coisa na sua mão de comer, você oferece para outra pessoa, mas é por educação, a famosa frase é por educação. E que por educação também, como manda a norma cultural, aquela pessoa tem que negar aquilo que você ofereceu. Ou seja, você está oferecendo para aquela pessoa, mas não é porque você quer, mas sim porque alguém mandou isso. Alguém estabeleceu isso culturalmente, ou a gente herdou isso de outro país, muito provável que isso venha de outra cultura, e que por educação você tem que oferecer, mas a outra pessoa, por educação, ela tem que negar. Ou seja, eu vou te oferecer, eu não quero te oferecer, e você, mesmo querendo, você vai dizer não. Então, a gente vê que isso é uma coisa sem sentido, porque não, realmente não faz sentido nenhum. Porque se a pessoa não quer oferecer, por que ela tem que oferecer? E se a outra pessoa quer, por que quando alguém oferece para ela, ela tem que negar? Ou seja, o que nós vemos é um teatro cultural que a gente tem no nosso país, e em outras culturas também existe, até em Israel mesmo tem essa mesma cultura, de parecer bom. A realidade é que esse tipo de coisa foi criado para que as pessoas não parecessem tão ruins assim. Então é apenas uma fantasia de que eu não quero te oferecer nada, essa é a real. Mas como eu não quero parecer uma pessoa má, eu vou te oferecer. E como você vai aceitar isso, mesmo querendo, você vai negar. Ou seja, é um mundo de aparências, é um mundo onde reina a mentira. Essa é a real, porque isso é uma mentira. É muito melhor quando as pessoas fazem as coisas porque querem. Quando as pessoas dão alguma coisa, oferecem alguma coisa porque querem oferecer. E quando não querem oferecer, também tenham o direito de não oferecer. Quando é muito melhor que quando você vai fazer uma ajuda para o próximo, você realmente quer ajudar o próximo. E não porque, se eu não ajudar eu vou parecer ruim. Porque você pode perfeitamente não querer ajudar. E não tem nenhum mal nisso. Mas é muito melhor quando você faz porque quer. Quando você doa um presente porque quer. Quando você honra teus pais porque você quer honrar. Aquilo faz parte de você. Quando você dá um presente para sua mãe ou para o seu pai porque você quer dar e não porque é um dia, o dia das mães, é o dia dos pais. E aí existe, né, uma lei cultural no nosso país que no dia das mães, não importa o que você fez para sua mãe o ano inteiro, você simplesmente vai separar um dinheiro do seu trabalho, vai comprar um presente e vai dar para sua mãe. E não interessa como você vai tratar ela o resto do ano, mas como é uma lei que toda mãe vai ganhar um presente ali no dia das mães, você vai fazer isso também. Veja só que a pessoa que faz essas coisas porque está sendo movida por terceiros, nunca é bom. Você que é mãe vai me entender que se seu filho te tratar mal o ano inteiro, pisar em você e te tratar como se você fosse um lixo, mas no dia das mães, porque é uma norma cultural, ele vem te dar um presente, você vai se sentir um lixo, literalmente, como se você não valesse nada. Porque você sabe que o seu filho está fazendo um mero, é como se for, é igual o religioso, né? Ele está cumprindo uma cartilha. E não é isso que ele quer, que você deseja dele. Tenho certeza que um pai ou uma mãe, eles não querem ser honrados pelos seus filhos por causa de um mandamento de outra pessoa. Mas eles querem ser, ou eles preferem ser honrados pelos seus filhos quando os seus filhos realmente querem fazer isso, porque seus filhos gostam e reconhecem todo o trabalho
que os pais fazem por eles. É muito melhor ser amado quando uma pessoa te ama de verdade, não porque você é rico, e não porque você tem dinheiro, e não porque você tem um status social, não porque você vai fazer isso ou aquilo por ela, mas a pessoa te ama pelo que você é. É muito melhor assim. E assim a Hashem está falando aqui na questão da tzedakah, né? Faça com o teu coração, literalmente, né? Tá escrito em hebraico. Ou seja, doa não para se arrepender, não porque é uma norma da sociedade eu tenho que fazer tzedakah. Ah, porque se não fizer eu sou uma pessoa ruim. Não, faça porque você quer fazer. E eu te prometo que se você fizer uma doação pro fulano, pro ciclano que está nessa necessidade, porque você quer fazer, eu te prometo que eu vou te abençoar. Ou seja, nós temos um verso que está falando de tzedakah, que é doação, que ele está truncado, né? Ele existe uma premissa. Não é assim, eu vou doar, então vou receber. Não, peraí. Você tem que fazer de coração. Você está fazendo de coração? Se a sua doação não é de coração, então não cai aqui nesse verso. O Eterno não te prometeu nada. Porque aquilo que você você está ganhando em troca, você já recebeu. Que é, literalmente, as palmas daqueles que estão ao seu redor. Essa é a real. Se você está doando para alguém uma tzedakah, ou a gente pode levar isso para muitas áreas. Você está cumprindo o mandamento da Torá. Você está casando, ou você está, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer mandamento. Você está indo no templo fazer alguma coisa. Você está honrando teu pai e tua mãe. Você está cumprindo o mandamento, você está guardando o Shabat. Mas é por causa das pessoas que estão te olhando. Você está fazendo oração. Mas é por causa de uma norma cultural, é porque todo mundo ora naquela data, é porque o que as pessoas vão pensar de mim se eu não fizer, então você já está recebendo o teu mérito. A real é essa. As pessoas já estão olhando para você, já estão batendo palmas, parabéns, você está cumprindo aquilo que deveria, beleza, você já recebeu literalmente a adoração das pessoas que te cercam. Agora, quando você está fazendo porque quer, ou seja, não está fazendo porque as pessoas estão te olhando, isso significa que você faz porque você é bom. Você está fazendo porque isso vem de dentro de você. Eu estou doando do que é meu para o próximo porque eu quero que o próximo tenha dignidade financeira. Eu estou fazendo uma oração à tarde porque eu quero que o Eterno esteja junto comigo. Eu estou cumprindo o mandamento de honrar o pai e a mãe porque eu acho correto honrar os pais. Eu acho que isso não é nada perto do que eles fizeram por mim. Então, se você faz isso desta forma, aí você se qualifica aqui para a consequência, que é Hashem vai te abençoar em tudo que você fizer. Ou seja, o Eterno, que é o fiador disso, ele vai te incentivar. Ele vai falar assim, você doou para aquele ser humano porque quis. E isso é bom, parabéns, Baruch Hashem. Eu vou agora financiar você. Eu vou te dar mais para que você faça mais e para que você estimule ainda mais essa sua característica de ser bom. Ou seja, eu vou te dar mais igual Yosef e o pai dele, né, o Yaakov. Que Yosef, para quem não lembra, é aquele personagem, o patriarca, que ficou por muitos anos afastado do pai dele, porque ele foi subtraído lá, foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito, né? Em português chamam ele de José, né? Tem até aquela novela lá, o José do Egito, né? E ele virou lá um bastardo no Egito que ascendeu até o poder. E está escrito na Torá e também a compreensão dos nossos sábios, na nossa tradição, né? Que Hashem abençoou Yosef quando ele se encontrou com o pai dele, dando muitos anos de vida e anos de vida equivalentes àquele que ele ficou separado. E os sábios perguntam por que isso? A realidade é uma só. Porque Hashem queria dar oportunidade para Yosef servir o pai dele, honrar o pai dele todos aqueles anos que eles ficaram separados. Então o que a gente vê é que quando você faz as coisas pelo coração, ou seja, porque você quer fazer, é seu desejo e está fazendo porque quer, você tem a oportunidade de ser abençoado ainda mais, ser incentivado a fazer aquilo. Você vai ter mais tempo com seus pais, você vai ter mais dinheiro para fazer tzedakah, você vai ter mais poder para fazer oração. O Eterno vai manter teu corpo funcionando para você fazer cada vez mais oração.
Você vai ter mais tempo casado, porque você casou porque quis, era uma coisa que você entendeu que era correto. Então você tomou essa atitude de cumprir aquilo que é correto. Então a Shem vai te abençoar mais, te dando mais anos de vida para você se manter casado e manter cumprindo esse mandamento. Então a Shem vai incentivar essas coisas que vêm do coração, da verdade. Essa é a importância. E agora vamos olhar para o outro lado, que é a mentira e as suas complicações. Né? Por que mesmo sendo ruim, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo bem básico, talvez bem por baixo, para tentar explicar por que é tão importante ser verdadeiro, mesmo quando a gente não tem a atitude que é esperada. Eu vou dar um exemplo de casa. Eu chego em casa com um chocolate na mão e eu sei que minha esposa ela gosta muito de chocolate, mas eu não quero compartilhar com ela. Essa é a real. Eu não quero porque eu quero comer tudo. Eu sou egoísta. Eu quero comer o chocolate inteiro e sendo só meu. Essa é a real. Eu não quero compartilhar com ela. Então eu nem ofereço para ela e como mesmo. E não me importo com o que ela sente e como. Porque essa é a verdade. Eu tô sendo verdadeiro. Eu quero comer. E eu não quero dividir. Passa um tempo depois, a minha esposa vem, conversa comigo e fala: poxa, não gostei da sua atitude. Você comeu tudo, você não me ofereceu. Eu fiquei com vontade, eu passei por isso. E ela vai me explicar o que aconteceu com ela. O que acontece? Se eu for uma pessoa boa e eu quero evoluir como ser humano, eu vou entender o lado da minha esposa. Na próxima vez que eu comprar um chocolate, eu vou lembrar de tudo que ela sentiu, de tudo que ela passou, que ela ficou com necessidade do chocolate, que ela ficou desejando o chocolate. Eu não ofereci, o quanto eu fui ruim de não oferecer o chocolate para ela, e eu vou oferecer porque eu quero. Eu vou falar assim: como eu não quero causar esse mal na minha esposa, eu vou oferecer. Toma, quer um chocolate? Eu divido com você. Então, até quando a resposta não é ruim, ser verdadeiro é a solução. Tem que ser, nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros, verdadeiros com todo mundo, porque quando a gente é verdadeiro e faz o que é bom, Hashem, ele incentiva isso. E quando a gente é verdadeiro, mas faz o que é mal, o Eterno corrige a gente. Aquela pessoa que nunca é verdadeira e age de modo mentiroso, ela nunca vai ser corrigida, porque ela está sempre mentindo para si e para os outros. É igual aquele filho, né, que ele só é bom porque ele tem medo dos pais. Ah, eu tenho medo do meu pai e da minha mãe, então eu sou bonzinho. Eu tenho medo do que meus pais vão pensar de mim, então eu não vou na balada. Mas aí ele cresce, ele sai da casa dos pais, ou os pais morrem, sei lá, fica longe dos pais, e aí ele se mostra quem ele verdadeiramente ele é. Na realidade, ele sempre foi assim. Mas ele tinha medo de mostrar quem ele era. E agora que ele é livre daquilo que impunha medo, que são os pais, né? Agora ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a realidade. Por isso que é importante a gente agir com a verdade em todos os momentos. Porque agindo com a verdade, temos a capacidade de ser abençoados e de ser corrigidos. Ou seja, não importa qual é a porta que você vai entrar, seja da bênção ou da correção, no fim, você vai evoluir de qualquer forma. Olha que legal. Sendo verdadeiro, você vai evoluir para qualquer lado que você for. Se você tiver que sofrer, que pena. Mas você vai sofrer para aprender. Se você for abençoado, que maravilha, Baruch Hashem, você vai ser abençoado para evoluir. De qualquer forma, você vai ser abençoado sendo verdadeiro. E está aqui uma das grandes importâncias. E agora a gente vai entrar mais ainda na discussão e vamos mais a fundo ainda. Eu vou tentar explicar. A gente estudou isso aqui em casa hoje e foi muito interessante do ponto que partimos ao ponto que chegamos. E sempre é assim aqui no Shabat. E é por isso que a gente acaba mudando muito a nossa cabeça. E a realidade é o seguinte: por que acontece essa questão de mentira? Por que eu preciso por que eu preciso me maquiar e mentir? É igual aquela história da cultura, né? Ah, eu tenho que oferecer para você mesmo não querendo, e você mesmo querendo tem que negar por educação. É aquela história do por educação. Por que isso existe? Por que as pessoas têm que maquiar? Por que as pessoas têm que se esconder? Eu vou dar um exemplo aqui, e é uma parábola, o que eu vou contar aqui, ou seja, uma mentira, não é uma coisa verdadeira, mas apenas para expressar um conceito verdadeiro. E é o seguinte: vamos imaginar que exista uma empresa onde o chefe ele é extremamente autoritário.
no sentido de que ele tem aquilo que ele acredita. E eu vou colocar aqui um exemplo. O chefe, ele é extremamente conservador e ele vota no Bolsonaro. Ele é desses, né? Então ele gosta de falar para todo mundo que ele vota no Bolsonaro e que ele é assim mesmo, que não sei o quê, e que ele odeia as pessoas que votam no Lula e que ele nunca contrataria uma pessoa que vota no Lula e que não sei o que. E ele fala isso muitas vezes. Ou seja, ele é autoritário nesse estilo de que ele a real história é que ele assumiu para si uma verdade e ele deseja muito que essa verdade seja verdade para todos e ele não dá espaço para existir nenhuma outra pessoa que pensa diferente. Ou seja, ele é extremamente autoritário. O que acontece? As pessoas que são subordinadas a ele, por mais que pensem diferente deles, jamais vão se mostrar. Jamais. Isso é extremamente prejudicial. Elas sempre vão mentir, vão falar, não, eu voto no Bolsonaro. Mesmo sendo o contrário, mesmo votando no Lula. Elas vão falar o contrário, porque elas têm medo da consequência. O que a gente consegue entender com essa parábola? É que quando existem pessoas que são extremamente... Quando existe uma lei ou uma pessoa extremamente autoritária e quando a consequência, por ser diferente, é muito grande, as pessoas são mentirosas. Vamos voltar, por exemplo, né, eu te ofereço por educação. É a nossa cultura, se você não oferece, se você está com alguma coisa na sua mão para comer e não oferece para o próximo, nossa, você é terrível. Você é uma pessoa egoísta. Você é uma pessoa insuportável. Você é uma escória da sociedade. Antigamente era visto assim. Como você pode não oferecer? Então, como a consequência é muito grande por não ser, por ser dessa forma, então as pessoas mentem. Aí vai lá e cria o conceito de oferecer, mas você não aceita. É só por educação. Porque as pessoas não querem sofrer essa consequência extrema. Então, o que a gente consegue enxergar é que quando a consequência de uma lei ela é exagerada, quando a consequência de não seguir uma coisa é exagerado, as pessoas tendem a mentir. Ou seja, quando a justiça exagera, as pessoas tendem a mentir. Vou dar um outro exemplo, e agora não é parábola, é um exemplo real da minha vida. Eu vou me abrir aqui para dar um exemplo mais palpável para vocês. Eu sou uma pessoa que quando era mais novo eu fiz a minha primeira faculdade e eu gostaria muito de compartilhar todos os resultados da minha faculdade com os meus pais. Eu gostaria que eles estivessem presentes em tudo, em tudo. Não só na faculdade, no colégio também, a mesma coisa. Só que o que acontece? Os meus pais, eles eram muito autoritários nesse ponto. Para eles não existia a possibilidade do filho deles tirar uma nota baixa, qualquer que seja a matéria. Então não existia nenhuma possibilidade, porque se eu tirasse qualquer nota baixa, abaixo da média ou na média, significava que eu não estava estudando, que eu não gostava do curso e que eles iriam me tirar do curso, mesmo até que eu estivesse pagando esse curso, eu mesmo pagando esse curso. Então veja só que é irreal isso, porque nós somos seres humanos. Eu já tive a experiência na faculdade de estudar por dias e mesmo assim na prova tirar nota baixa. Porque às vezes a gente vem tão debilitado do colégio de não ter aprendido tantas coisas que a gente não consegue recuperar todo esse tempo em uma semana, ou em um mês, ou em 2 meses. São tantos conceitos que a escola não te deu que você chega na faculdade, é muito difícil. E aí você acaba mesmo estudando. Eu lembro das vezes que eu passava a madrugada estudando, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Então eu trabalhava de domingo a domingo, basicamente naquela época, e eu só tinha horário para estudar de madrugada, essa é a real. Eu não conseguia dormir direito, eu vivia igual um zumbi. E tirava nota baixa, eu tirei uma nota baixa. Só que eu não tinha coragem de mostrar essa nota para os meus pais, porque a consequência era extremamente. A consequência era, meus pais iam pegar, iam me xingar, iam me bater, sei lá, ia ser um absurdo, e iam me tirar da faculdade, iam me obrigar a sair do curso, e é isso. Entendeu? É isso que eles iam fazer. Então a consequência é extremamente exagerada. E essa consequência extremamente exagerada não dá abertura para que as pessoas sejam verdadeiras. Essa é a real. E isso é péssimo.
E isso é péssimo. Vamos por um exemplo mais ainda profundo, porque nós falamos de pessoas. Mas vamos falar do que está acontecendo hoje, um tema atual que é a invasão, por exemplo, da Ucrânia, né, que é um exemplo muito clássico disso. Olha, eu não me importo qual é o seu posicionamento, se você está pró-Rússia ou pró-Ucrânia, mas a real, eu vou falar em fatos. Tem um relatório de um cara da FSB e também tem uma publicação do jornal russo que saiu sem querer 2 dias depois da invasão da Rússia, invasão, desculpa, da Ucrânia pela Rússia. Um jornal russo publicou a seguinte matéria: a Rússia invade a Ucrânia e toma em 2 dias. Foi uma cagada que fizeram, alguém deixou lá configurado e soltaram, só que é mentira, né? Não aconteceu nada disso. A guerra está durando até hoje, já faz mais de um mês. E o que acontece? Esse cara da FSB, que é um serviço de inteligência, ele contou para o mundo, através de uma carta, que o presidente, o Putin lá da Rússia, ele realmente tinha certeza que a mesma coisa que aconteceu no passado, quando eles invadiram só uma parte da Ucrânia, iria acontecer agora, e eles iriam tomar a Ucrânia em 2 dias. O que aconteceu no passado? Como o exército russo é temido, já que é a maior potência nuclear do mundo e o segundo maior exército do mundo, obviamente, quando eles chegaram na Ucrânia, um país que é desmilitarizado, totalmente é até difícil de falar essa palavra, mas que não tem basicamente é irrelevante a atividade militar no país, né? Quando eles chegaram, as pessoas tiveram medo e saíram correndo, o exército saiu correndo. E eles tomaram a região assim, ó, do dia para a noite. E então, o que acontece? O Putin achou que isso ia acontecer também com toda a Ucrânia. Só que ele não achou só nisso. Ele tinha assessores, pessoas ativas do próprio governo russo dentro da Ucrânia, pessoas que davam relatórios para ele e que diziam e afirmavam que seriam dessa forma. Aí você me pergunta por quê? O cara da FSB, ele respondeu o quê? Como o governo russo é muito autoritário e qualquer pessoa que fale contra a Rússia é logo punida dentro do governo, os especialistas e estudiosos, né, que estudavam a possibilidade de uma futura guerra na Ucrânia, eles tinham medo da punição de falar contra o governo, de falar, os tanques da Rússia são da União Soviética, estão ultrapassados, a geologia do lugar não coopera, vai dar tudo errado, e criticar o governo. Eles tinham medo de criticar o governo. Então, como eles tinham medo de criticar, e na cabeça deles nunca que iria acontecer uma invasão da Ucrânia, é quase impossível, só se o Putin fosse um maluco, então eles falsificavam os relatórios por medo da punição. Falsificavam, então eles mentiam nesses relatórios e davam para o presidente. E o presidente achou que, não, agora a gente vai tomar em 2 dias. Só que não foi assim que aconteceu. Muito pelo contrário. E hoje ele está no lugar, ele já demitiu um monte de gente, já puniu um monte de pessoas do próprio governo. Então a gente vê de novo essa história. Quando uma pessoa é muito autoritária, quando a justiça é exagerada, as pessoas ao redor vão mentir. Isso vale para você que é mãe, pai dos seus filhos. Se você for muito autoritário, os seus filhos vão mentir para você. Tem que haver um equilíbrio. E para você que é dono de organizações também, se você é chefe, CEO de não sei das quantas, de uma organização, e você é extremamente autoritário, você exagera na justiça, qualquer pessoa que falar um pouquinho diferente do que você disse, você pune, expulsa, ou persegue, ou você gosta de ficar dando a sua opinião para todo mundo ouvir, você pode ter certeza que as pessoas vão agir com você de mentira, porque elas não vão ter espaço para ser verdadeiras. E por que que isso é justo? Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá de novo pro meu quadro, porque eu gosto de desenhar aqui para a gente matar o último conceito. Então eu tenho aqui aquele quadro antigo aqui que a gente fez. Eu vou apagar isso aqui tudo. Se apagar assim vai ser ruim, né? Pronto. Então a gente tem, para exemplificar para vocês, a gente tem uma equação aqui. Vamos dar um exemplo. E aqui do lado é o resultado dessa equação. E essa equação que dá um resultado x é a mentira, certo?
eu vou só colocar M aqui que é mentira. Então, você age de uma forma Y e isso gera um resultado das pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas que estão ao seu redor vão mentir para você. Ou seja, a mentira. Elas não vão. Como você é extremamente autoritário, as pessoas ao seu redor vão mentir para você e não vão agir do jeito que elas querem agir. Se você é casado e você é extremamente autoritário com a sua esposa, qualquer coisa que sua esposa fale, para você é um absurdo, e ela não vai conseguir ser verdadeira com você. Então ela vai viver a vida inteira sendo uma mentira. A mesma coisa vale o contrário. Se você é extremamente autoritário com o seu marido, qualquer coisa que ele fale sobre outra mulher, você age loucamente, ele nunca vai ser verdadeiro com você. Ele vai ser mentiroso com você. Ele vai falar, não, eu nunca olhei para nenhuma mulher, sendo que já olhou para várias. Porque é exagerado a justiça. Então, o que acontece? Se aqui a gente tem a mentira, para ser justo, do outro lado, a gente precisa também ter mentira. E qual que é a mentira aqui? Vou dar um exemplo do próprio... Vou dar um exemplo dos meus próprios pais. Quando eu peguei o histórico escolar dos meus pais, eu vi que eles não foram boas pessoas no colégio. Não tiraram grandes notas no colégio. Quando eu vi a história da minha mãe na escola, eu percebi que em um ano ela decidiu não estudar. E não foi porque ela teve um problema, ou porque faltou dinheiro, ou qualquer coisa. Não, simplesmente ela perdeu o gosto pelo estudo e decidiu não completar o ensino médio. Assim. Ou seja, os meus pais fizeram essas coisas e exigiam demais de mim. Sendo que eles mesmos tinham feito coisas piores. O que é isso? Isso é orgulho. Isso é mentira. Certo? É quando você mesmo esquece quem você mente para você como se você tivesse sido sempre perfeito e exige essa perfeição das outras pessoas. Ou seja, você está sendo mentiroso porque você não era perfeito, você não foi perfeito, e você está exigindo essa perfeição dos outros. Você está sendo mentiroso com você mesmo. Isso acontece também, pessoal, no meio da Techuvá, quando uma pessoa vem do cristianismo, ou seja, é uma pessoa cristã, ela conhece a Torá, ela começa a estudar a Torá e se torna agora um judeu. Ela se converteu ao povo judeu. Agora ela faz parte do povo judeu. E aí, né, depois de uns anos aí de estudo, ou poucos anos, né, normalmente, ela encontra uma outra pessoa que é cristã ainda. E ela julga essa pessoa que é cristã, que ainda está lá no cristianismo adorando imagem, como se fosse escória da sociedade. Como se fosse abominável, igual eu já ouvi muitas vezes por aí. Ah, fulano é abominável porque é cristã. Só que ela esquece que ela mesma no passado era cristã. Ou seja, ela está julgando ela mesma. Ela está se condenando. Porque no passado ela era assim também. Em vez de ela ser compreensiva e entender, poxa vida, quando eu era cristã eu era abominável? Ou será que eu era ignorante? Eu não conhecia a verdade. E como eu gostaria, e se eu era ignorante, ou seja, eu não tinha conhecimento e nenhuma sabedoria, como que eu gostaria que as pessoas me tratassem? Será que era falando que eu era a escória da sociedade, que eu era um terrível, que eu era um ser abominável? Ou que essas pessoas me ajudassem a ser assim? A mesma coisa vale aqui para a escola. Qual é o certo? Qual seria o correto dos meus pais? O correto seria, poxa, eu também já tive dificuldades no colégio. E eu não fui sempre um aluno perfeito. Por que eu não fui? E eles iam chegar a alguma conclusão. Ah, eu não fui porque as pessoas não me ajudavam, ou eu não fui por isso, por aquilo. Então, com o meu filho eu vou agir diferente. Eu vou ajudar ele, vou dar subsídio, eu vou ensinar ele a estudar, eu vou ensinar ele a se dedicar, etc, etc. E não condená-lo para sempre numa regra de justiça exagerada, condenando ele a ser mentiroso comigo, porque eu sou exagerado. Então é isso, pessoal. Se vocês compreenderem isso, o que vocês vão fazer? O que vai acontecer? Você vai começar a julgar menos as pessoas e a se julgar mais e a ser mais tolerante e a se demonstrar menos. Vamos dar um exemplo da própria Rússia. Se o governo não fosse tão autoritário,
que eles fariam? Antes, eles nem iriam pensar na possibilidade de invadir outro país. Eles iriam primeiro renovar a frota, né, dos tanques lá que são velhos, fazer novas estratégias do exército, fazer outras coisas que melhorariam o exército ao longo dos anos, até que realmente chegassem num nível em que agora a gente pode invadir a Ucrânia. Realmente, né? É isso que eles fariam. Da mesma forma, assim também você deve agir com os outros. Sendo verdadeiro consigo mesmo, quem eu sou, e não exigindo demais dos outros. Porque se você exige demais, se você é mentiroso com você pintou na sua cabeça que você é perfeito, e que isso dá o direito de exigir do outro perfeição, então o Eterno vai exigir essa mesma perfeição de você. E aí é que o couro come. Porque você é mentiroso. E você não é perfeito. E nem sempre. Hoje você pode ter corrigido muita coisa, mas no passado você ainda era imperfeito. O Eterno vai exigir de você a mesma coisa que você está exigindo do próximo. E não vai agir com misericórdia. Isso faz a gente, para finalizar, faz a gente lembrar de uma passagem que o Messias fala que um rei perdoou a dívida de um servo. E esse servo ficou muito feliz, porque se ele não pagasse, ele iria para a forca. E ele ficou extremamente feliz por esse rei misericordioso ter perdoado a dívida dele. Só que este mesmo servo também tinha outras pessoas debaixo dele que deviam para ele. E aí ele foi lá exigir a dívida das outras pessoas. Você tem que me pagar. E aí levou um para a prisão porque não pagou, levou o outro, tirou o patrimônio do outro. E o rei ficou sabendo disso. O rei chamou esse servo e falou: olha, não é você que me devia e eu te perdoei a sua dívida? E aí eu fiquei sabendo que você foi lá e exigiu dos outros? Então você vai pra forca. Foi isso que o rei fez. É exatamente a mesma lógica. Para que a gente julgue as outras pessoas da maneira correta, nós precisamos estar limpos. Senão, a gente está sendo ignorante. Se eu, quando vejo uma pessoa no cristianismo, eu julgo ela como se fosse abominável, por ela não ter conhecimento suficiente, e essa pessoa realmente age dessa forma porque nunca foi ensinada, nunca teve um rabino, nunca teve alguém para ensiná-la, e eu sou extremamente cruel com ela e a condeno, Hashem também vai ser cruel comigo e vai me condenar. Se por outro lado eu ajo com ela e eu lembro do meu passado, e eu ajo com ela com tolerância, deixando ela agir comigo com verdade e a ensinando as coisas corretas, então assim também a Hashem vai agir com a gente. Da mesma forma. Bom, pessoal, é isso aí. Essa é a nossa paraxá de Pessah. Eu tinha outro ensino para passar na semana passada, mas acabei não passando. E eu vou dar um jeito aqui para ver se eu gravo. Que o Eterno abençoe todos vocês. Até a próxima.